aqui. Então hoje eu vou postar para vocês lá no Classroom os temas do TED, certo? E vou definir uma data. Então provavelmente, deixa eu olhar aqui como estamos de datas. Vou aproveitar e também fazer isso para engenharia de software. Essa daí que vai ser a apresentação em inglês, professor? Isso aí. Eu vou olhar o calendário aqui depois para ver como é que a gente fica. Que a ideia é deixar umas 2 ou 3 semanas aí para a gente cuidar do trabalho prático em ambas as disciplinas. A de engenharia de software é mais tranquila, são 2 aulas por semana, então é mais fácil de gerenciar. In English. Cadê, rapaz? Então vamos seguir aqui com esse modelo que é legal mesmo para arquitetura. Modelagem de componentes. Tá? Deixa eu ver se está gravando aqui. Pronto, tudo certo, iniciado. Compartilhado, beleza. Vamos lá. Modelagem de componentes, né? Então, recapitulando, né? Da UML, né? Então, ó, até o momento, deixa eu botar aqui para o ML, né? Para o ML o que a gente viu, né? Vamos relembrar o caso de uso, responsável por delimitar as fronteiras do sistema, o escopo de funcionalidades, né? E interações com outros sistemas. Uma coisa que eu nem mencionei lá, mas no caso de uso, quando a gente faz interação com outros sistemas, a gente também coloca eles como atores, tá? Por exemplo, digamos que você vai integrar com a API de pagamentos do PagSeguro. Então, o PagSeguro seria um ator aqui no seu caso de uso. Por quê? Você está delimitando a fronteira do seu sistema com atores que interagem com ele. Esses atores podem ser pessoas, podem ser outros sistemas. É um detalhe que eu nem não mencionei na época do caso de uso lá. Né? A gente tem aqueles que a gente costuma colocar como perfis, né? O admin, etc. Mas e os outros sistemas também é importante colocar. Ainda mais se o ator fizer interação direta com o sistema. Né? Enviar uma atualização de um pagamento, por exemplo, o PagSeguro faria isso com certeza. E o diagrama de classes, que a gente viu como primeira oportunidade de você sair. Você começa com a visão mais de domínio, o domínio do problema, né, que a gente chama da fase de análise lá. A fase de análise do diagrama de classes, mas isso é insuficiente, porque o propósito do diagrama de classes é modelar a solução, né? Que a gente chama da fase de design, de projeto mesmo, né? Então o objetivo final é esse. Enquanto esse cara foca no escopo do que a gente vai implementar em termos de problema e funcionalidades, delimitando o escopo do sistema, esse diagrama de classes ele foca numa definição clara e detalhista da solução a ser implementada, a nível de código, inclusive. Então, essas são as contribuições. Onde é que o diagrama de componentes se encaixa? Né? O diagrama de componentes, o objetivo dele é decompor um sistema complexo em subsistemas. Então, o princípio básico da computação, dividir para conquistar. Né? Beleza. E ele é muito comum quando a gente está trabalhando, porque qual é o objetivo? Primeiro, o objetivo principal do diagrama de componentes é, assim como o diagrama de classes, definir também a solução. Tá? Definir a solução. Mas ele é muito mais alto nível do que o diagrama de classes. Então, um componente pode ter dezenas, pode ter algumas, pode ter centenas de classes dentro dele, num componente só. Né? Então,
ele serve para justamente abstrair esse detalhamento que a gente coloca no diagrama de classes. Ele é muito comum em quais situações? Quando você tem um sistema muito complexo. Você não vai começar a sua delimitação, explicação, projeto técnico da solução já com o diagrama de classe, senão você morre ali mesmo. Primeiro porque você vai pegar para fazer e você vai demorar um século porque o sistema é gigantesco, você não consegue fazer tudo. Então, estrategicamente, como é que a gente faz o design? A gente vai, beleza, a gente vai ter o caso de uso que vai delimitar o escopo, ok. A gente faz o diagrama de componentes, porque no diagrama de componentes a gente em alto nível descreve as peças da solução envolvida. Um componente desse, como eu disse, pode lidar com várias classes ao mesmo tempo. Então, até estrategicamente, você modelando o diagrama de componentes, você incrementalmente pode sair pegando componente por componente e sair incrementando o diagrama de classes a partir do detalhamento desses componentes. Então, pode ser um diagrama que vai lidar, do mesmo jeito que o caso de uso, lhe dá uma noção geral do que, é que o sistema tem em termos de funcionalidades, né, em termos daquilo que os atores precisam fazer no sistema. O diagrama de componentes lhe dá uma visão geral daquilo que você vai fazer tecnicamente. Mas aí fazendo um link com engenharia de software, o diagrama de componentes ele só deveria ser modelado quando você está tomando decisões arquiteturais, ou seja, se você estiver fazendo a arquitetura do seu software. Você pode definir sem tomar decisões arquiteturais? Pode. A probabilidade de você fazer um diagrama ruim é alta. Por quê? Porque a arquitetura está aí para resolver os atributos de qualidade, né? Ou seja, eu estou fazendo o meu sistema para ele ser bom em requisitos não funcionais, aquilo que o cliente não vê de funcionalidade, ser rápido, ser usável, ser fácil de dar manutenção. Se você não tomou nenhuma decisão em torno disso, ou seja, se você não fez a arquitetura, como é que você vai entrar no diagrama de componentes sem refletir sobre essas coisas? Então, o diagrama de componentes, e aí relembrar a engenharia de software, ele é uma ferramenta de visão da arquitetura que você está fazendo. Ele vai explicar, inclusive, as decisões que você está tomando, né? Então, Tássio, essa aí é as caixinhas, né? É as caixinhas, é. Vou mostrar já aqui o exemplo. Porque tipo assim, tem um tempo que eu peguei engenharia, outra matéria, eu tô me perdido. É aquele componente que tem as caixinhas. O diagrama de componentes ele vem da ideia do desenvolvimento baseado em componentes, onde eu posso dizer que o foco principal era esse aqui, ó. A galera, quando pensou no termo componente, foi pensando em reusar software. Por quê? Porque uma coisa é você ter... Eu vou botar vários pontinhos aqui, né? Uma coisa é você ter... Pense que cada pontinho desse é uma classe do seu sistema, né? Digamos que você faz tudo junto. Beleza. Você bota tudo no mesmo balaio lá. Bota as classes e vida que segue. A probabilidade de você não entender o impacto que você pega ao modificar uma classe dessa no resto do sistema, a probabilidade de você não entender o impacto disso é gigantesca. A falta de modularização pode ocasionar esse tipo de coisa, né? Então, qual foi a ideia do desenvolvimento baseado em componentes? E se a gente encaixotar o máximo que a gente conseguir essas classes, né? Esse é o ponto de vista da abordagem. O que é que a gente ganha com isso? Olha, eu vou modificar uma classe aqui dentro. Beleza. A probabilidade do impacto dessa classe gerar modificações em outras classes aqui dentro é muito grande. Agora, como você isolou a maioria das interações dessa classe com partes daqui de dentro, a probabilidade dela impactar outros lugares é muito menor.
mesmo que exista e vai existir acoplamento entre os componentes, mas o acoplamento ele é diminuído. Então você facilita o que aí? O primeiro ponto é você facilitar a manutenção, porque esse é um dos principais problemas do dia a dia do engenheiro de software. O sistema muda o tempo todo, o negócio muda o tempo todo, então você vai estar sempre mudando o seu código. Se você faz um código dessa forma, você começa a fazer modificações naquilo que, por exemplo, o alvo era essa classe. Você começa a fazer modificações em outros lugares e você não prevê o que essa modificação em outros lugares vai fazer para outras partes do sistema. A probabilidade, primeiro, né, eu não vou nem falar em modularização. Primeiro, a probabilidade disso dar pau, de você inserir bug no sistema, é altíssima. Eu estou enfrentando isso com um sistema feito pela miséria de uns indianos lá. Ou os bichos desorganizados para fazer código. E os caras fazem de qualquer jeito, velho. Aí você mexe no negócio, pipoca do outro lado. Uma funcionalidade tá testada, no outro dia o pessoal vai testar e não está funcionando mais. Isso é muito fruto de um mau planejamento, uma má escolha arquitetural de como é que você vai encarar os seus componentes. Tá? E também escrita ruim de código, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas quando você modulariza, a ideia da modularização é justamente diminuir a dependência entre partes. E você vai, como eu já disse, além de melhorar o que a gente chama de acoplamento. O que é acoplamento? Acoplamento é a quantidade de setinhas que a gente poderia traçar aqui para explicar a dependência de uma classe para outra, por exemplo. Pensando no sistema orientado a objetos, né? Acoplamento. Né? Você desacopla os componentes. Isso é perfeito, porque você vai estar se livrando de muito problema. Se eu mudo uma coisa aqui, provavelmente muita coisa do impacto daquele componente vai estar aqui. Né? Se eu fiz o negócio direitinho. Além disso, tem a questão do reuso. Né? Pense num componente que ele vai fazer uma determinada consulta no banco de dados para... Deixa eu ver aqui, sei lá, a gente vai fazer pesquisa de funcionários, né? Esse aqui é o componente de funcionários. E aqui é o componente da folha de pagamento ou de pagamento. Quando eu for pegar os funcionários para rodar a folha de pagamento, eu vou reescrever o código aqui? Obviamente não. Eu vou fazer o quê? Eu vou estabelecer uma dependência desse cara com esse componente. Então, provavelmente esse cara já está implementado. Porque o reuso é bom. Alguém já implementou, já testou. Um QA, se tiver QA no time, já testou. Está em produção. Está validado se está ok. Tudo bonitinho. A probabilidade de dar problema nessa consulta é muito menor do que se eu escrevesse ela do zero. A gente não reinventa a roda, porque vamos assumir que a gente pega e implementa o códigozinho numa classe separada aqui. Aí a forma de consultar funcionários mudou. Mudou porque, sei lá, vai retornar dados a mais agora. Você teria que fazer a manutenção aqui e fazer a manutenção do cara aqui. A probabilidade de você esquecer esse cara aí é muito grande. Aí você faria o que aconteceria? Aqui vai funcionar direitinho. Quando alguém testar lá, ou se alguém não testar, porque não foi uma funcionalidade nova em folha de pagamento, alguém não testar e rodar a folha de pagamento e dar pau, foi por causa disso. Né? Então, a modularização, ela é, como é que eu posso dizer? Ela pacifica muitos problemas. Não resolve tudo, mas organiza o código de uma maneira muito interessante. Então, por que em arquitetura, lá em engenharia de software, a gente fala muito dos modelos em camadas, né? Do tal do MVC, do tal do Clean Architecture, do tal da arquitetura hexagonal, né? Qualquer coisa aí de camada que você queira colocar. Porque camada é uma fórmula de modularizar as coisas, né? Você está
colocando as dependências ali, tudo bonitinho dentro de um determinado componente e tal. Então esse é o princípio, certo? Para não me delongar muito mais do que eu já fiz aqui, então o desenvolvimento baseado em componentes veio justamente isso, porque para a gente começar o entendimento técnico da solução, é muito mais fácil a gente delimitar componentes macro do que já entrar nas classes pequenas. Nas classes pequenas a gente vai precisar de muito detalhe de negócio. É mais difícil a gente fazer isso, tá? É um bom ponto de partida, certo? Então a gente poderia, por exemplo, inclusive começar pelo componente antes da classe. Mas existem também abordagens que quando você está com dificuldade em abstrair o componente, você começa pelo detalhado. Tem gente que tem mais facilidade em fazer o detalhe. Tem gente que tem mais facilidade em abstrair. Você escolhe por qual diagrama que define solução que você vai começar primeiro, tá? Aí, enfim, ele serve primeiro para a gente fazer uma comunicação de alto nível com a galera que vai implementar. Ó, gente, vamos fazer o módulo de folha de pagamento, de funcionário, tal, e vai descrevendo bonitinho, né? Você serve também para se comunicar com outras pessoas que estejam interessadas em entender como é que a solução vai acontecer. E como eu falei, né, acima de tudo, componentes reusáveis, né? Se você não reusa todo o componente, você reusa parte. E pensa um pouco fora da caixa. Pode não ser só nesse sistema, não. Se você pega uma empresa que está desenvolvendo sistemas numa determinada área, por exemplo, uma empresa de saúde. Eu tenho um software para consultório médico, para hospital, para, sei lá, clínica. Esses 3 softwares diferentes. Todo mundo não tem paciente? Não tem um registro de paciente? Paciente não é a mesma coisa em qualquer lugar? Pode ser até que tenha mais detalhes no hospital, num consultório não e tal. Mas não dá para você reutilizar isso? Então, se você tiver um bom projeto aqui de solução, você consegue fazer um código eficiente para todos os cenários, né? Eu lembro quando eu fiz engenharia de software, que tinha as apresentações e tal, meu tema era exatamente isso aí, que era o reuso, né? Na época eu usei o exemplo de padaria e delicatessen, que eu lembro ainda disso. Que tipo assim, para fazer analogia, né? Que querendo ou não, a padaria e delicatessen não é a mesma coisa, mas o software é análogo, né? Os produtos e tal. No detalhe, muitas partes vão ser parecidas. Pelo menos. Produto vai ser produto em qualquer lugar. O item de uma fatura, uma compra vai ser compra em qualquer lugar. Vão mudar os detalhes? Vão, né? É uma coisa que aí seria mais teoria de reuso, mas é uma coisa que a gente pensa da seguinte maneira. Esse componente vai ser reusável, mas ao mesmo tempo ele tem que ser customizável, ou o que a gente chama de parametrizável, né? Ou seja, digamos que um paciente num consultório, ele só precise do nome, telefone, geralmente é isso que as pessoas pedem, e se tem convênio ou não. Agora, um paciente no hospital precisa de toda a ficha lá, idade, hábitos, triagem mesmo gigantesca, né? O que é que você pode fazer? Você pode fazer um componente que permite o registro do paciente, tanto esse cadastro mais simples quanto um cadastro mais complexo. Por que não? Né? Então o reuso não é assim, não é software de prateleira. Hoje em dia nem existe mais isso, né, velho? Software de prateleira. Mas antes, não é. Eu não sei se é da época de vocês, mas pacote Office ou Windows, a gente comprava ainda naquelas capazinhas de DVD, os original. Tinha loja, livraria que vendia. O CorelDRAW. CorelDRAW, essa Photoshop. Você via nessas lojas de informática o CDzinho. A gente chama de quê? Banca de revista. A gente chama de software de prateleira isso aí, porque é a mesma coisa para todo mundo. Na maioria dos casos que a gente vê na prática, desenvolvimento de software, não é assim que a banda toca, né? É um software que a gente faz reusável, mas a reutilização ela vai exigir uma customização desse componente. Vai dificultar o trabalho do componente aqui? Pode dificultar. O paciente ser reusável? Pode. Mas ele se paga? Pode ser que ele se pague o esforço de fazer uma coisa customizável. Tá? Esse é o ponto. Aí você ganha produtividade.
Se eu reúno uma funcionalidade que está top, qualidade ok, ganhei, porque eu já economizei meu tempo. Não preciso implementar aquilo ali, testar, não preciso fazer mais nada. Nada disso. Ganhei qualidade, porque se foi para produção, meu amigo, essa funcionalidade já tomou pau pelo QA, já tomou pau do cliente e já foi toda recalchutada. Então tá bonitinha. Com isso a gente reduz custo. Não tem, se eu trabalho em menos tempo para entregar, se eu entrego com qualidade, não tem bug entrando, então não perco tempo consertando bug, obviamente o custo vai reduzir, né? O custo vai reduzir. E a gente chama que componentes são partes do software que a gente chama de coarse grained, né? Uma granularidade maior. Se você comparar a classe, vamos pensar um componente em linhas de código, né? Um componente em Java. Você cria um pacote em Java, bota as classes, tem 15 componentes, tem 15 classes lá. Esse é o seu componente. Compare ele com a classe. Quantas linhas de código teria no total? Vai ter mais na classe única ou naquele pacote que tem várias classes? Né? Naquele componente que tem várias classes? Obviamente, no componente. Então, ele diz que é uma granularidade maior porque a tendência é que ele incorpore mais coisas, incorpore mais funcionalidade, mais regra de negócio. Aí, o oposto disso, né, seria o componente fine-grained, né, que é a granularidade mais fina. Por que eu falo sobre esse termo? Porque na teoria de reuso e na prática também é muito mais vantajoso eu reutilizar componentes coarse-grained, né, de grande granularidade, do que reutilizar uma classezinha. Talvez reutilizar uma classe, não sei se vai se pagar muito reutilizar uma classe, né? Porque qual o esforço que a gente levou para fazer aquela classe ali, né? Talvez a gente gaste esforço customizando tanto aquela classe que não valha nem a pena. A gente gaste mais tempo customizando e testando, desestabiliza a outra funcionalidade que estava usando aquela classe e a gente não ganha muito. Então o pensamento do reuso é muito focado nessas peças grandes. E o diagrama de componentes é peça-chave nisso, porque é o que desenha, né, o processo. Deixa eu só ver aqui o WhatsApp, porque... Professor, você criar a minha esposa, mas... empresa que vende software, vende aplicativo, eles têm uma estrutura genérica de aplicativo ou todos os projetos são como se fosse do zero? Não, tem assim, a gente compartilha muito o conhecimento de outros projetos, sabe, Daniel? Assim, por exemplo, uma arquitetura que você utilizou. Digamos que você vai fazer um primeiro projeto, você utilizou, beleza, você separou e fez assim, ó, eu entendi que as camadas do meu projeto, vou ter uma camada de controller aqui, que eu vou guardar, que aqui vai ser as minhas requisições da API, vão estar nessa camada, né? Então vai ter as classezinhas aqui de cada entidade e tal, beleza. Eu vou ter o repository, que é para acesso à base de dados, beleza. Que aqui eu sei que são aquelas classes que fazem acesso aos dados. E aqui na lateral o model, né? Model. Aqui eu vou botar também o DTO, né? Que são os Data Transfer Objects. O que são os models? São as entidades, né, do meu projeto. Produto, funcionário, tal. Base, geralmente elas estão relacionadas com o repositório porque elas são representações dos meus dados, né? São modelos dos meus dados. O DTO é um pouco diferente porque, por exemplo, no login, né, digamos que a gente tem um controller de login aqui, de usuário, né, User Controller. Vou arriscar aqui porque não ficou legal não. User Controller, né, vou chamar de componente classe U aqui. Isso eu já expliquei em PO, né, mas enfim. User Controller. Para eu fazer o login, eu preciso transportar um objeto de usuário inteiro aqui nesse controller? Não preciso. Só preciso do quê? E-mail e senha, nome de usuário e senha, depende do projeto. O DTO é o que então? É um tipo de model, ele nunca vai ser persistido na base, mas ele serve para eu transferir o dado de uma camada para a camada de baixo aqui. Certo? Eu poderia, por exemplo, aqui utilizar o meu login DTO
para criar um model de usuário e passar para um repositório e falar, ó, pesquisa esse usuário aí para mim. Ou às vezes eu nem preciso passar o model de usuário. Vai ter um repositório lá que eu faço o find do usuário pelo e-mail, né? E aí ele pega o usuário lá e me traz. Então os DTO são objetos para transferência de dados. Por que eu sei dessas coisas? Porque eu rodei projeto e precisava disso, né? Aí beleza. Você pegou, você viu, rapaz, esse modelo de API fica organizadinho o negócio. Aprendi. O próximo projeto você vai fazer como? Muito provavelmente você vai seguir esse mesmo modelo, a não ser que você queira experimentar coisas diferentes. Quando é que você começa a evoluir? Por isso que a experiência na carreira é um negócio interessante. Por exemplo, aí você começa a ter o seguinte tipo de cenário. Ó, minha aplicação agora, ela vai... Eu estava dando exemplo do PagSeguro, né? Minha aplicação agora vai ter pagamento via cartão de crédito, né? Pagamento via cartão de crédito, eu vou estar interagindo com um sistema externo, né? Então eu vou estar interagindo com a API do PagSeguro, né? Chamar de Pag aqui. Vamos relembrar os conceitos das camadas, né? Vamos pensar em controle repository e vamos dizer que o módulo DTO são componentes aí à parte, né? São partes diferentes aí, que não seriam necessariamente camadas, né? Porque a regra de camada é essa se comunica com essa de baixo e, consequentemente, essa se comunica com a de cima, né? O módulo ele pode estar presente aqui em outras partes do sistema, o DTO também. Então, beleza. O controller, qual é o objetivo do controller? Ele recebeu o dado da API que vem lá da minha chamada lá, né, de API, o objeto JSON que eu recebo. O controller vai validar se esse objeto está ok e passar para uma outra parte do sistema, né? Que outra parte é essa? Aí você fala, pô, velho, eu senti falta de uma outra camada no meu sistema que vai separar essa parte de validação dos requests que tem no controller e a lógica mesmo do negócio. Porque validar um request lá é uma coisa, eu vou estar validando se o e-mail é válido, umas coisas bem besta. E a regra do negócio é diferente. Tipo, se eu for cadastrar um usuário, eu quero saber se ele já tem uma conta no sistema, né? Eu preciso fazer outras verificações. Aí o que é que você pode aprender durante um próximo projeto? Olha, no meu próximo projeto, eu vou criar uma camada aqui no meio, né? Ou no meio, ou eu botaria assim na lateral, né? Porque todas as duas podem até interagir com o controller. Ou você pode fazer uma abordagem mais severa, né? Você pode dizer que o repositório não vai se comunicar com o controller diretamente. É uma decisão aí que você pode tomar. O que eu quero dizer no final das contas é, eu posso criar uma camada, eu vou chamar de quê? De, sei lá, quem usa o Clean Architecture gosta de chamar de use case. Eu acho o nome horrível porque confunde com o caso de uso da OML. Eu gosto de chamar a camada de service, né? Tem alguns frameworks que inclusive dão o nome de service. O que é o service? É um cara que não está preocupado em validar request de API, objeto de API. É o cara que guarda a lógica pura do negócio. Pura no sentido mais amplo da palavra, né? Aprendi que eu tenho agora que usar essa camada, né? Inclusive, aí eu volto ao exemplo que eu tinha dado, né? Interagir com PagSeguro não tem nada a ver com validação de API. Aí é que é um exemplo mais claro ainda de que esse modelo não está me atendendo, né? Não está atendendo a prática. E aí eu vou ter que fazer o quê? Esse modelo, se eu botar essa camada service, eu conseguiria fazer isso? Ficaria legal, porque se eu criasse uma classe de serviço, tipo, sei lá, payment service, alguma coisa assim, né? Que essa classe ela faria interação com a API da PagSeguro, você percebe que eu já começo a dar uma recalchutada na arquitetura que eu tinha para melhorar mais ela, né? Tem frameworks que já traz para você um monte dessas pastas, né, no seu projeto que se traduzem em camadas da arquitetura, né? Eu dou um exemplo que para você ver como a gente às vezes critica as linguagens, né? Eu vou dar um exemplo em PHP, que é uma linguagem super marginalizada, paga mal inclusive, mas tem um framework lá chamado Laravel. É muito organizado ele.
O Laravel ele já tem padrão no projeto. Uma pasta de controllers. Ele já tem já tem o conceito de services também. Ele tem o conceito de repositories. Tudo pronto. Você com um comando você cria um repositório lá. Ele já tem os DTOs que ele separa, ainda ele faz um melhor ainda. Ele separa o DTO de request e de response em pastas diferentes. Tá? Ele tem os models, obviamente. Tudo isso é pasta lá. É o enriquecimento do conhecimento arquitetural que você ganha ao longo do tempo, entendeu? E aí você vai incrementando mais, né? Eu ao longo do tempo, por exemplo, nos meus primeiros 2, 3 anos, 4 anos, assim, eu tinha muita dificuldade. E a parte de segurança, de autorização, saber se o cara pode executar nessa parte do controller ou não, né? Porque antes a gente não ligava muito para segurança. Era um defeito de informação que a gente tinha na época que eu graduei também, né? Hoje em dia a exigência já é muito maior, então a galera já sai mais ou menos preparada e tal. Tem outras camadas, outros componentes que vão fazer a parte de segurança, né, da API. E aí, respondendo a sua pergunta, depois de circular tanto assim, sim, a gente copia de um projeto para o outro, com certeza absoluta. Você não, dificilmente você vai reinventar conhecimento, porque é muito arriscado, velho. Isso aqui você sabe o que é que funciona, o que é que não funciona, se tem alguma coisa para melhorar. Se você partir do zero, é um mundo desconhecido. Qualquer coisa pode dar pau, pode não ter uma performance boa. Então, você utilizar conhecimento anterior para o próximo é sempre uma boa forma de fazer. Tá? A não ser que você não esteja seguro com o conhecimento que você implementou no projeto atual, entendeu? Isso aí pode acontecer também. Entendeu? Tranquilo aí? Entendi. Tem empresas que eles fazem a própria. Eles já têm um esqueleto de projeto deles, né? Eu não sei como é que dá o nome, não. Não sei nem se tem nome. Mas tem alguns que chamavam de skeleton. Era skeleton. Skeleton é um termo que vem do framework. Que framework é, meu Deus? Do Maven. Para quem programava em Java. O Maven tinha uns skeletons lá que é o que? Vinham para uns projetos pré-prontos. Aí a galera pegava, criava o projeto, criava essas camadas, botava uma classezinha de exemplo em cada uma, e aí fazia esse skeleton. Quando você ia criar um projeto novo, para você sair rápido no projeto, tá tudo configurado bonitinho, o mínimo necessário. Aí você só via Maven, né, que é tipo o NPM ou Yarn lá do Java. Você mandava construir um projeto com esse skeleton tal, ele já criava todo no padrão certinho, e aí você já saía com meio caminho andado, né? Mas hoje em dia você tem, se você pegar coisas de Node, os frameworks já tem um tal dos comandos de init lá, que ele já cria muita coisa no projeto para você. Se você pegar outros frameworks ainda mais complexos, por exemplo, Node mesmo, Nest e tal, já vem com mais coisa pronta ainda para inicializar o projeto. Então, assim, um primeiro caminho que eu recomendaria para essa parte de arquitetural é você se aprofundar em uma tecnologia, porque a tecnologia já te propõe até um caminho, já um caminho mais ou menos pré-pronto para você seguir, né? Ela já vai te dar um caminho andado, a não ser que você veja dificuldades ao longo do tempo e queira melhorar, né? Eu estou com um projeto mesmo aqui, na prática mesmo, que eu, por distração, eu fiz o projeto sem a camada de repository. O que é que a gente está tendo hoje no projeto lá? Tem muita chamada de banco de dados espalhada em vários services, às vezes a mesma coisa. Tomei prejuízo, porque agora para refatorar isso aqui e botar no repositório vai ser um caminho da zorra. Então a gente vai fazer, assim, tá fazendo a parte de clean code, né? Pelo menos vamos encontrar melhor do que a gente achou. Então vai fazer a manutenção num código no service, já puxa o código para o repositório lá, né? Então tem essas coisas aí. Faz parte do processo, não tem muito segredo não. Às vezes a gente bota um bicho de sete cabeças, mas é bem tranquilo.
Pronto, aí a definição do que é software, né? Então, assim, ele fala que o software é uma unidade de composição. Aí que é importante porque vocês vão ver isso lá no diagrama. Com interfaces especificadas contratualmente, ele fala contrato como assim, eu estou provendo isso aqui para quem quiser usar, né? O componente que quiser usar essa minha funcionalidade, eu estou provendo uma interface, que é um contrato de uso, né? E também o componente vai ter suas dependências. Então, se tem algum componente que usa essa interface do componente que está provendo, perdão, o fato de usar essa interface torna explícito uma dependência daquele componente para esse que está oferecendo, né? Então fica clara a dependência aí. Mas aí tem a questão de um componente, né, no conceito, tá? Aqui é conceito mesmo de livro. Um componente pode ser implantado independentemente, né, e está sujeito à composição por terceiros, né? Essa parte de um componente poder ser implantado independentemente é um pouco controverso, porque pode ser e pode não ser. Por exemplo, se você está implementando uma arquitetura de microserviços, onde a concepção do projeto ela já preza pela independência das partes, um microserviço pode ser encarado como um componente, sim, como um subsistema, que é um componente maior com componentes internos, pode sim. Ele é implantado independentemente? É. Então esse conceito aí bate. Agora, se você encara como um componente, como aqui eu falei, aquele folha de pagamento, que ele vai estar espalhado lá, classes da folha de pagamento espalhadas por várias camadas aqui de controller, repositório e tal, eu não tenho como implantar ele independentemente não. Mas continua sendo um componente, conceitualmente continua sendo um componente para mim sim. Por que não? Né? Então tem esse porém aí no conceito, tá? O que é mais importante na hora de determinar um componente? Ele tem que ter alta coesão. O que é que significa alta coesão? Vamos supor que eu pego um componente de folha de pagamento e funcionário. E boto tudo dentro do mesmo componente. Porque digamos que folha de pagamento só faz para funcionário. Beleza. Esse componente é considerado coeso? Provavelmente não. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quisesse reutilizar esse componente de funcionário para outro projeto, eu teria que arrastar essa folha de pagamento toda junta, né? E se a folha de pagamento tiver uma dependência para o financeiro, eu teria que arrastar essa financeiro também, né? O que é a coesão no final das contas? A coesão está muito relacionada com qual a responsabilidade daquele componente, qual o propósito dele, né? Folha de pagamento e funcionário são coisas completamente diferentes em termos de conceito para o negócio. Isso pode tirar a coesão do componente porque ele faz mais de uma coisa. Ele faz mais do que ele deveria fazer, né? Então, o ideal mesmo seria a gente separar, porque cada componente teria sua responsabilidade específica, né? A coesão está muito voltada a esse conceito aí da responsabilidade do componente. Ao mesmo tempo, o acoplamento, né, está relacionado a o quão dependente esse componente é de outros, né? O que é que significa dizer isso? Significa dizer que se eu tivesse um componente que tivesse muita dependência aqui, ó, será que valeria a pena eu manter eles dois separados? Ou juntaria eles dois? Porque está tão dependente, né? Talvez seja o caso de juntar eles dois. Não nesse caso aqui, porque aparentemente ele não apresenta muita coesão, né? São conceitos de negócio completamente diferentes. Mas o que eu quero dizer no final das contas? Geralmente uma boa arquitetura de componentes ela é feita por componentes altamente coesos, ou seja, cada um no seu lugar. O acoplamento é o menor possível, quanto menos dependências melhor,
porque eu já expliquei até sobre o impacto, né, de uma mudança. E, consequentemente, quando eu tenho alta coesão e baixo acoplamento, por tabela eu tenho mais reuso. Porque, pense comigo, um componente menos agarrado com o outro, ele é muito mais fácil de ser reusado. Porque, para exportar esse cara aqui para outro lugar e eliminar essas dependências, a gente poderia resolver isso tranquilamente. Ou esse cara poderia não ter dependência nenhuma. Deixa eu dar uma... Quando eu apresentar o diagrama, eu vou dar um exemplo melhor em relação a isso. Porque uma coisa é, folha de pagamento depende de funcionário, mas funcionário não depende de folha de pagamento. Então esse cara aqui poderia ser exportado tranquilamente. Folha de pagamento continuaria dependendo, mas funcionário depende de ninguém. Então eu posso reusar esse cara tranquilamente. Por que eu consegui isso? Porque eu tive baixo acoplamento aqui. E esse cara, por ser altamente coeso, ó, a possibilidade de eu reutilizar ele em algum outro lugar vai ser maior. Tá? Então são conceitos aqui relacionados a componente de software que estão bem associados, gente, à literatura que a gente vê como atuais hoje, tá? Como o próprio livro do Clean Architecture, vocês vão ouvir falar muito sobre coesão. Vocês vão ouvir falar nessa parte de coesão o SRP, que é o Single Responsibility Principle, né? O princípio da responsabilidade única, que o Uncle Bob ele defende lá no livro do Clean Architecture, que ele fala que o componente tem que ter uma responsabilidade única, né? Isso é coesão, né? Responsabilidade única é um pouco forte para componentes com alta granularidade, mas continua sendo uma regra que pode ser a gente pode tentar seguir ela ao máximo, né? Conceituando tudo isso, vamos tentar fazer alguma coisa mais prática, a gente começa a ver essas discussões todas aí num diagrama, né? O componente, o desenho de componentes são esses bonitinhos aqui, pode ser dessa forma, pode ser dessa, com esse íconezinho aqui é característico do componente. E aqui é o estereótipo, né, de componente. O componente ele pode ter outro componente dentro dele ou uma parte, né? O que é uma parte nesse caso? Poderia ser um algoritmo. Ah, esse componente tem um algoritmo tão sofisticado que eu quero destacar ele aqui. Você pode destacar ele, né? Você pode colocar uma dependência desse componente para essa parte aqui do projeto. Então, essas partes aqui são úteis para esse tipo de coisa. Tá? E vamos, se a gente lembrar da definição de slides anteriores, um componente é uma unidade de composição com interfaces especificadas contratualmente. Olha aqui as interfaces. Ó. Essa bolinha é a da interface provida. Né? Então, interface provida. Deixa eu só abrir aqui, gente, só um minuto. Vai. Esse diagrama aí é qual, os caras que ele tá mostrando? Não, Maria, não achei graça não, que eu tô dando aula. Como é que é? Que diagrama é esse aí que ele tá mostrando agora? O nome? Não quero barulho. Pô, aí você quebrou a perna, quebrou minhas pernas também. Eita, aí. Como é o nome desse diagrama aí? Diagrama de componentes. É de componente mesmo? É. Componente. Os gritos que eu dei aqui vai sair no vídeo da gravação, deixa aí. Tava reclamando com Maria aqui. Não teve grito não. Não, botei no mudo aqui, mas no do... No do OBS vai sair, com certeza. Eu esqueci de mutar. Às vezes já saiu algumas reunião e as porra. Eu em reunião e a gravação comendo no centro lá e eu dando aula e ouvindo as coisas ao mesmo tempo. Aí saiu o áudio. Falei, porra. Enfim. E a requerida é com esse iconezinho, né? Isso é o contrato entre as partes do sistema. Então, por exemplo, você vai dizer que um componente que só provê interface, ele está acoplado com outros? Não. O componente que provê funcionalidade para outros, ele não tem acoplamento com ninguém.
Esse cara aqui, ele poderia ser implantado de maneira independente mesmo. A depender do tipo de arcabouço técnico que você tenha, né? Se for, por exemplo, um API, né? E esse cara aqui se comunicar via chamada de API, pode ser implantado tranquilamente separado. Pode ser reusado, levado para outro lugar. Não tem problema nenhum. Agora, se você tem uma interface, né, requerida, aí você requer uma funcionalidade de outro componente. Isso implica dizer o quê? Vamos fazer uma análise desse desenho aqui, né? Esse cara aqui, ó, se eu for reusar ele, eu vou ter que levar essa galera aqui, ó. Porque ele depende dos dois, né? O que é o sistema de pedidos aqui, né? O sistema de pedido, ele depende da parte de cliente e ele depende da parte de inventário aqui, né? De controle de estoque, alguma coisa assim, né? Essa é a interpretação que a gente dá. Por isso que é um diagrama legal. A gente entende já em alto nível quem depende de quem aqui, né? Essas são as ferramentas. Então, basicamente, os elementos são componentes e interfaces. A gente tem um outro lance que é, se um componente ele é mais complexo, digamos, você está definindo um subsistema aqui praticamente. Um subsistema é um componente maior, pode ser visto como um subsistema, né? Ele tem outras partes dentro dele aqui, né? O que a gente já viu que é possível, tá? Tem esse elementozinho aqui, ó, que são as portas. O que são as portas? Eu acho que isso ficou muito burocrático desde que saiu o diagrama de componentes e desde que eu conheço, né? Mas a porta é você dizer, é você tentar fazer uma ponte para o mundo externo de um componente interno para fora, né? O que é que eu quero? Qual é o objetivo dessa porta aqui? Viabilizar a interface requerida desse componente para o mundo externo, certo? É por isso que a gente utiliza essa notação de portas, né? Não entendi direito, não. Repete aí, vê aí outro jeito de explicar. A porta é porque assim, ó, pense que esse componente de compra, ele poderia ter uma interface provida aqui, por exemplo, né? Digamos, sei lá, compra, eu vou fazer a interface de checkout. Atende o meu objetivo? Atende. Mas digamos que a minha necessidade é a seguinte, ó, eu quero deixar explícito. Estou supondo aqui, tá? Eu quero deixar explícito que essa interface provida que eu estou oferecendo para os outros de checkout, ela é fruto de um componente interno daqui, né? Oi, filha, papai está ocupado agora, viu? Digamos que eu tenho um componente aqui interno com o mesmo nome, inclusive. Não é regra não, mas estou só supondo, tá? Eu quero tornar explícito que toda essa parte aqui que eu estou provendo desse subsistema de compra para a interface do checkout, ela vem desse cara. Então o que é que eu faço? Eu vou conectar esse cara com essa interface provida. Como é que eu conecto? Através da porta. É a porta que viabiliza isso. Entendeu? É como se esses componentes aqui estivessem encaixotados e eles precisassem de uma porta para ver o mundo externo, né? Então vai ter a interface aqui provida e a gente liga geralmente com essa seta de dependência aqui, né? Ligaria com essa dependência, porta e aqui o componente, entendeu? A função da porta é só isso. Entendi. Como já tem aqui duas, né? Tem interface, exemplo de interface requerida e de provida. Ô, professor, Eu acho que fica verboso, tá vendo como fica feio o diagrama? Eu acho que fica desnecessário esse tipo de coisa, mas enfim, é o que o diagrama impõe. A gente poderia simplificar o desenho, né? Aí diga, Daniel. volta lá o slide passado. Nesse fluxo aí, o de provedor está como se estivesse entrando e o de requerido está saindo, no caso. Então, essa porta de provida é quando vai inserir a informação, né? Essa anotação tá meio doida aqui, não leve muito em consideração aqui não, tá? Depende da ferramenta. Tem ferramenta que você só pode linkar uma interface com outra através de dependência.
Tem ferramenta que permite, não precisa disso, tá vendo? Se você olhar os exemplos aqui, ó, não tem dependência, tá vendo? A única dependência que ele tem é quando você conecta interfaces de tipos diferentes. Essa ferramenta que eu usei aqui, ela não permitia que eu conectasse direto esse cara aqui, entendeu? Entendi. O mais comum é você ter dependência de uma provida para uma requerida. Esse é o exemplo clássico da dependência. Dependência, inclusive, que é uma seta que a gente já viu em diagrama de classes e tal, também tem aqui, é usada para esse propósito. As ferramentas deveriam dar suporte a esse tipo de ligação aqui, ó. Tá vendo? Então é essa a ideia, tá? Vamos botar uma ferramenta, vamos fazer um diagrama aqui, que aí esse daqui precisa de um pouquinho de demonstração de como fazer, porque ele é um pouco chato. Aqui é um outro exemplo, eu gosto dessas páginas do Visual Paradigm, que ele dá exemplos legais. Aqui é um exemplo clássico, tá vendo? Aqui a setinha puxada, ó. Você não tem seta nenhuma, ó. Tá vendo? Então vamos abrir um diagrama aqui para tentar modelar. Component diagram online. Vou pegar do Visual Paradigm mesmo que ele tem aqui. Fazer um diagrama de componentes. Esse exemplo é legal, é bem legal porque ele mostra o uso das portas e tudo, né? Então você tem um diagrama aqui. A gente estava falando sobre o que? De checkout, né? Então a gente tem aqui um subsistema de compra. Né? Aí você tem a parte de carrinho de compras. Você vai ter a parte do checkout de pagamento. Sei lá, se você quiser separar aqui também, pode botar, sei lá, a parte de... Seria muito preciosismo, né? Mas se você quisesse colocar aqui, por exemplo, ó, antes de ir para o checkout de pagamento, você fala, pô, velho, eu quero dar um destaque aqui. Cadê a parte? Tá. Mas se eu quero dar um destaque aqui, eu poderia, por exemplo, a parte de desconto, né? Então eu posso botar aqui dentro cupom desconto. Não é nem bom botar isso aqui no plural, não é uma boa prática não. Certo? E aí, para eu fazer o checkout de pagamento, eu tenho que interagir com um sistema externo, um subsistema, tipo assim, com outro componente que gerencia só a parte de pagamentos, né? Tanto o recebimento quanto a realização de pagamentos. Filha, papai está ocupado, por favor. Vá para lá. Vá para lá, vá. Sua mãe vai limpar daqui a pouco, ou então papai limpa depois. Sim, esse checkout aqui, assim, tipo, pegar a porta para ir para lá. É isso. O checkout, digamos que ele precisa processar um pagamento, né? Então ele vai precisar do componente que é de pagamentos da empresa, né? Que tem esse cara aqui, a gente pode delimitar ele porque ele tem integração, por exemplo, com um Pagar.me da vida, né? Um PagSeguro. Né?
PagSeguro, exato. Então bota aqui, ó, vou botar uma nota aqui. Integração com o PagSeguro. Esse cara é o que guarda toda a lógica de integração com o PagSeguro. Não tem por que eu replicar essa lógica aqui no carrinho de compras. Carrinho de compra é uma regra de, é uma regra de negócio do meu sistema, né? E aqui ele vai cuidar da interação com outro sistema lá. Então torna-se mais coeso se eu separar a parte de pagamento com aquilo que é coisa de funcionalidade do meu sistema, né? Então, se eu precisar, para fazer um pagamento aqui, um checkout do usuário, precisar desse módulo, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Vou precisar colocar uma porta, certo? Vou precisar colocar uma porta. Eu vou requerer, né? Eu vou requerer do pagamento a funcionalidade que ele vai me oferecer, né? Qual seria a situação aqui? Seria, na perspectiva da empresa aqui, eu vou renomear isso aqui para receber pagamento. Esse bicho está assim. Eu não sei porque ele... não sei porque ele veio com esse bichinho assim não. Que esse diagrama, esse bicho é ruim por causa disso. Ele é bom nas regras da OML, mas... Porra, para exibição, dá um trabalho besta para umas coisas. Enfim. Eu vou puxar a setinha aqui, né? Da associação desse cabra com esse. Opa! Aqui é a interface provida. Aqui é o link. Pera aí. É melhor... Deixa eu ver aqui, velho. Dessa vez aqui eu já tiro um componente já de cara. Pronto. Pronto, fica melhor assim. Pronto. Mais pra cá. Oh, Jesus. Pronto. Agora tá mais bonitinho. Compreensível agora. Esse cara de cara aqui, eu sei que essa porta, eu vou clicar nela, puxar uma seta. Eu sei que ela vai requerer. Aqui não apareceu requerer. Deixa eu ver aqui. Associação. Como é que eu faço para aparecer essa seta? Cadê o tooltip? Associação, geração, dependência, link. Eu acho que o link foi o que me deu uma interface requerida, não foi? Tem que clicar primeiro, peraí. Link. Vai entender, velho. É só colocar como associação que ele já faz a requerida aqui. Beleza. Menos mal, já tava achando uma doidice esse negócio aqui. Pronto. Arrumei já para ficar bonitinho. Aqui estão meus componentes. Beleza. Agora o que está faltando fazer é eu colocar aqui na minha... Nesse cara aqui, ó. Uma interface requerida. Se você olhar para esse exemplo aqui que eu vou colocar no slide, ó, como é que eu faço a interface requerida? Eu faço uma provida para cá e puxo uma requerida do componente.
Esse aqui é bom, é melhor com referência, porque senão a gente acaba se batendo. Ó. Vou fazer a interface provida para cá, para dentro, certo? Vou tirar o título daqui, não precisa. E vou conectar com esse cara aqui, deixa eu ver se como a associação fica. Pronto, agora sim. Menos mal. Basicamente isso aqui. Faz. Porque esse cara aqui é que está requerendo o PagSeguro, entendeu? Carrinho de compra, em tese, ele não precisa, é montar o carrinho de acordo com o produto que está no estoque. Ele poderia requerer controle de estoque, né? Mas não precisa. Cupom de desconto, também não. Talvez não tenha nenhuma interação com o cartão de crédito. Depois que o carrinho compra e tal, que vai fazer o checkout e tal com o preço definido, aí sim eu vou precisar do pagamento. Então a modelagem estaria associada com essa pegada aqui, né? Agora eu não sei por que esse cara não ficou aqui dentro. O que é que ele precisa fazer para... Eu acho que para ele ficar aqui dentro tem que dar um duplo clique, se eu não me engano. Não. Deixa quieto aqui mesmo. Então é basicamente isso. Deixa eu ver se dá para ficar bonitinho. Não adianta, velho. A gente luta com essa ferramenta. É uma desgrama. Não existe não. Deixa quieto. Beleza? E aqui tem outros exemplos. Ó. Se eu quiser fazer uma interface provida, é mais fácil ainda. Eu puxo uma provida para fora, puxo uma provida para dentro da porta e crio uma associação aqui. Essas portas eu acho desnecessária, a aplicação do conceito desnecessária. Porque não tem nenhum motivo para isso. Todo componente ele vai... Se for assim, toda saída de interface teria uma porta envolvida. E a gente sabe que não é assim. Vi de outros exemplos aqui, né? Outros exemplos aqui na imagem, por exemplo. Não tem nenhum sentido. Tá? Vou botar esse... Não, esse é o exemplo que eu mostro lá, eu acho, né? Esse daqui é o exemplo que eu mostro no slide. Vou copiar ele. Temos esse exemplo, tem um exemplo mais de... Um exemplo com muitas portas. Esse exemplo que foca nos diagramas de uma maneira mais genérica. Né? Pronto, basicamente isso. E isso aqui foi estranho, velho. Você pegar dois componentes para ver interface juntos. Que doideira é essa? Eu ia perguntar, sim, e se existe, como é que funciona isso aí? Eu também tô meio bugado sem entender isso aí. Aqui eu também buguei, velho. E até então eu entendia que cada a ferramenta permite agora... cada pessoa, tipo assim, cada ferramenta pedir solicitando uma coisa, assim, vamos dizer assim, né? Pra mim não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Volta ali, professor. Mas aí, não seria em relação à mudança de, como se fosse permissão, não? Mas não faz sentido, Daniel. Seria a mesma coisa. Eles deveriam cada um ter sua interface, entendeu? Eu não sei se foi para simplificar aqui, mas é aquela coisa que a simplificação só traz confusão pro diagrama. Aqui para mim foi mau uso do padrão. Deixa eu ver um exemplo aqui embaixo. Esse daqui eu já não gosto. É porque ele puxou do mesmo lugar, tá vendo? Esse daqui, ó. Não é que a mesma interface virando duas interfaces requeridas. É porque o ponto de saída foi do mesmo lugar e causa confusão. Mas aqui já é mais...
Agora, aquele outro exemplo não significa isso, não. Não, agora não. É... os outros não estão assim confusos, não. Mas esse foi uma viagem, viu, velho? Esse foi uma viagem. Que porra é essa aqui? É o que desenho doido? Fez curva aqui, foi que porra foi essa, velho? Opa, porque botou duas interfaces aqui, ficou feão, velho. Como é que a pessoa bota isso numa propaganda da ferramenta, bicho? É pra não usar mesmo. Surreal, velho. A galera bota isso ainda como exemplo. Tem vergonha na cara ainda de colocar isso como exemplo. Esse tá bonitinho. Esse tá bem montado. Salvar ele aqui, botar nos slides e botar lá no. Aí é isso, galera. Assim, em linhas gerais, né? Qual é a ideia do diagrama de componentes? É a gente, primeiro, a questão de raciocínio arquitetural, né? Quais são os componentes da minha arquitetura? Os componentes, eles são, para eles serem coesos, eles precisam estar associados, óbvio, a partes do negócio. Eu não vou ter um componente chamado controller. Isso é uma camada da arquitetura. Componente não é camada. Componente é uma parte do sistema. É uma parte do sistema que é coesa, ela compartilha uma lógica de negócio em comum. Então, essa pergunta que a gente se faz no diagrama de componentes está muito relacionada ao técnico. É o mesmo tipo de pergunta que a gente se faz quando lá no diagrama de classes, na primeira vez que a gente abre para aquela fase de análise, que a gente sai sublinhando as entidades, né, os substantivos lá da especificação, perdão, a gente sai com um conjunto de nomes, esses nomes são candidatos a classes, né? Lá a gente está raciocinando quais são as entidades do meu sistema. Aqui é um pouco maior. Quais são os componentes do meu sistema. As partes que eu vou dividir ele, né? Então isso é um tipo de pergunta que não é fácil de se fazer. Por isso que nem todo mundo consegue sair para um nível de abstração tão alto de cara. Então, às vezes as pessoas têm mais facilidade de fazer o diagrama de classes primeiro. E aí como é que você faria o diagrama de componente depois disso? Tem uma técnica que na época de estudos na área de reuso eu vi que é uma técnica muito simples. É uma técnica de você sair circulando o conjunto de classes que vão fazer parte daquele componente, né? Você olha para as classes, começa a circular as regiões lá que fazem sentido estarem juntas. Talvez dessas seleções de áreas você possa emergir componentes a partir delas. É uma abordagem bottom-up, né? Você sai de algo pronto, nível de classe mais detalhado, para algo mais abstrato, né? É um caminho também a se fazer. É possível, tá? Mas no final a gente vai chegar com diagramas mais que reflitam melhor as funcionalidades do sistema. Esses sim, esses não são diagramas muito grandes não. Até para sistemas médios assim, são diagramas fáceis de visualizar, né? Às vezes eles são bem mais fáceis de visualizar do que o próprio diagrama em caso de uso, por exemplo, que é funcionalidade de mais alto nível. O de classe não, de classe qualquer sistemazinho já vai ser grande, né? Mas esse daqui ele tem essa capacidade de explicar com poucas informações, né, disponíveis. E aí é isso. Dúvidas aí? Aqui eu quero mais, eu sei que a gente vai ter, vocês vão ter dúvidas, né, na hora de botar essas portas, essas coisas, mas a gente vai pegar os modelos existentes e facilita um pouco a manipulação de vocês no diagrama, tá? E aí não foca nessas regrinhas. O importante é focar quais são os meus componentes. Quais são os componentes internos dele. Precisa ter? Não precisa? Eu preciso destacar. E aí como é que ele interage com os outros, né? O objetivo principal é esse. Beleza? Beleza. Beleza. Pessoal, a gente está fazendo o caso de uso, depois eu vou mandar um WhatsApp. Certo. Realmente a gente foi fazer ali, nossa, tá complicado. A gente não tem
Nossa. Certo. O caso de uso vai ser até relativamente tranquilo para esse modo que vocês vão fazer. Os diagramas de vocês vão ser simples porque é uma parte da demanda, né? Então vai ficar mais tranquilo de fazer. Eu vou postar em 2 de noite para as 2 disciplinas aí os TEDs e vou setar a data já, certo? Da apresentação. E aí quem pegar o tema primeiro, bota lá no comentário é o dono, viu? Então Então fala logo aí pra gente ver. É Mais fácil. fiquem ligados aí. Não, fica dando refresh ali, ó. Tac, 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 tac. Vai ficar onde é? Quando vocês vão comprar ingresso de uma banda que Lá vocês no gostam, que vai Ah, no esgotar rápido, vocês vão e compram, né? Rapaz, eu E não fica faço lá, ó. não, velho. É isso mesmo, Daniel. Quem é que vai pra show? Não tô entendendo, não. Fora São João, tá difícil. Se fosse a camisa da festa de camisa, vocês iam ver. Minha filha e a papai tá ocupada agora. Você não entendeu não, foi? Ela com ocupado nada. Quero atenção. Pois é. Se mande, vá. Para o quê, velho? Ela gosta de aparecer, por isso que ela veio pra cá. Viu a câmera aqui, Influência. Mas se deixar aqui, ela vem. Quer conversar aqui, pai? 2 minutos. Aí eu vou. Não, dá uns 20 minutos aí que eu já posto já. Eu vou só selecionar os temas aqui. E vou só gastar o tempo de ver as datas. Aí eu posto logo. Venha falar aqui, vá. Fala aí com os meninos aqui, Esse vá. negócio ninguém vai fazer nada. Acho melhor sortear logo, tipo assim. Vou encerrar a gravação aqui.